A beleza o arruinara, a beleza e a juventude por que tanto suplicara. Contudo, a depender dessas duas coisas, a vida teria-lhe sido livre de mácula, pois a beleza não fora senão uma máscara e a juventude uma zombaria. O que era a juventude, na melhor das hipóteses? Uma época de tempos verdes, imaturos, de tempos de estado de espíritos superficiais, de pensamentos doentios. Por que vestiria a indumentária da juventude? Ela o estragaria. Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que foi o livro que o canal Biblioteca de Gaia leu em parceria com o canal Livros do Scrap, da Leila, e outros canais acabaram participando dessa leitura com a gente, além de muitos inscritos aqui da biblioteca e dos outros canais. A Adélia, do canal Adélia Leu, a Trisha, do blog Reticências, e o Bruno, do canal Mundo das Leituras. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link para todos os canais, inclusive para o blog da Drica e para o canal literário do Instagram da Adriana também. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde é o nome do completo do escritor do Retrato de Dorian Gray, que é um dos clássicos da literatura universal. O Oscar Wilde nasceu em 1854 em Dublin, na Irlanda. E o Retrato de Dorian Gray foi escrito em 1889, mas foi publicado em 1890. No entanto, em 1891, o Oscar Wilde deu uma revisada no livro e publicou uma nova edição. E nessa edição ele incluiu 7 capítulos. E ele acrescentou também um prefácio em resposta às críticas que ele recebeu na época de publicação, da primeira publicação desse livro. Esse livro vai contar a história pra gente do Dorian, que é um jovem, muito jovem aliás, muito bonito também, que possui, de acordo com a descrição do Henry, que é um personagem que tem aqui no livro, e eu vou falar mais à frente dele, ele tem olhos azuis claros, cabelos cacheados, dourados e lindos lábios avermelhados. E o Dorian é convidado por um pintor a pousar para um retrato. E durante esse período em que ele vai à casa desse pintor para pousar e o pintor fazer o retrato dele, ele acaba conhecendo o Henry. O Henry é um amigo deste pintor que acaba se encantando com a beleza do Dorian. E ele tem um fascínio já de imediato pela figura do Dorian, por causa da sua beleza. Ele é um sujeito muito preso às aparências e beleza é a coisa que ele mais preza em um indivíduo, em que ele mais admira também. Então ele acaba meio que sendo cativado pelo Dorian pela beleza, já que ele é muito jovem, ele não tem muita experiência de vida, ele não sabe nada da vida, aliás. E o Dorian acaba virando um discípulo do Henry. Ele tem o Henry como um mito, como alguém que deve ser admirado, apreciado e seguido. Só que o Dorian está numa fase que ele está formando o caráter dele. Então todas as influências que o Henry coloca, apresenta para ele, a sua filosofia de vida, o Dorian vai absorver. Só que cá entre nós, esse Henry é bem podre. E o Henry vai introduzir a vida e a mente do Dorian pensamentos e uma forma de encarar a vida muito fria, muito egocêntrica. Até então, o Dorian não tinha noção do quão bonito ele poderia ser, até se dar conta desse enaltecimento feito pelo Henry e a pintura ficar concluída. O Henry acha o Dorian tão perfeito que o compara a uma escultura de mármore grega, e o Dorian fica fascinado a partir desse momento com a possibilidade que a beleza que ele tem e as informações que o Henry insere para ele, que a beleza pode abrir muitas portas e ela pode ser, na verdade, o seu maior trunfo. Já encantado com a sua beleza, o Dorian, ele tem medo de envelhecer, ele começa a desenvolver quase que automaticamente, após encontrar, se deparar com o retrato concluído, um medo absurdo em envelhecer e perder a beleza.
e ele meio que faz um juramento, uma espécie de pacto faustiano de desejar tão profundamente não envelhecer que isso acaba acontecendo. E com o passar do tempo, ele não envelhece, mas o retrato vai envelhecendo. E de uma forma muito misteriosa, ele não entende como, porquê, acredita que talvez o seu desejo tenha sido tão forte que tenha sido concretizado e toda a carga da idade, do tempo, passa para o retrato, e enquanto Dorian, na aparência externa, permanece a mesma escultura de mármore grego. E é claro que alguma consequência teria, né, disso. Afinal, você não envelhece, mas nem tudo pode ser perfeito, né? O desejo do Dorian pela beleza é tão profundo que ele, mentalmente, quando ele faz esse pacto, esse juramento, ele diz que daria tudo para permanecer jovem e belo. Então, meio que isso acontece. E ele vai se tornando essa estátua de mármore grega que o Harry comparou ele, porque ele vai ficando frio, vazio, e ele só pensa no que ele deseja por momento e o que vai satisfazer, quais são os prazeres que ele quer satisfazer no momento, e realiza, e não está nem preocupado se aquilo pode ferir alguém, magoar, se pode prejudicá-lo ou prejudicar outras pessoas. Ele só está preocupado com ele mesmo e o que ele sente e realizar os seus desejos, já que ele acredita que, já por ele ser bonito, nada o impede de fazer o que ele bem entende. Bom, essa é basicamente a história do livro. Aí você precisa ler para conhecer o desenrolar que vai surgindo aí e vai causando várias alterações no caráter, no perfil do Dorian. Bom, eu vou falar antes de começar a dizer mais sobre as minhas impressões do livro, que eu não gostei muito dessa edição da Biblioteca Azul, não, vou ser bem sincera com vocês. Ela é uma edição anotada e sem censura. Ela é muito bonita, isso não tem que contestar. Capa dura, a diagramação é ótima, tem ilustrações tanto aqui na folha de guarda, do começo e do fim, lindíssimas. Tem pequenas ilustrações durante o livro mesmo, referente a passagens do livro, né? Vou ver se eu acho alguma aqui para mostrar para vocês. Como essa. É muito linda essa edição, lindíssima, não tenho o que falar. Porém, assim, o que me chamou a atenção, anotada e sem censura. O que, na verdade, aconteceu aqui nessa edição é que ela é uma referência, ela é uma cópia da primeira edição publicada pelo Oscar Wilde em 1890. Então aqui são os 13 capítulos que ele publicou originalmente. E como eu falei para vocês, no ano seguinte ele fez uma revisão e acrescentou 7 capítulos. Só que a primeira vez que eu li esse livro, porque essa aqui foi uma releitura, eu li nessa edição aqui da Coleções da Abril, que é uma edição bem simplesinha, só que é a edição completa, é a edição com uns 20 capítulos. E conforme eu fui descobrindo, né, no grupo a gente foi comentando, alguns falaram que o seu livro tinha 13 capítulos, outros falavam que tinha 20, aí eu fui atrás para tentar descobrir e acabei descobrindo essa diferença, né, que surgiu um ano depois com a revisão do Oscar Wilde. Durante a leitura, como eu usei esses 2 livros como base, eu aproveitei para ler os capítulos que não tinha aqui na de 13, eu li aqui para completar e ler a obra completa, mas eu li praticamente inteiro nessa edição. Eu só usei essa edição para ler os 7 capítulos que não tem aqui, tá? Então, eu não gostei principalmente dessa edição por causa dos 13 capítulos. Ok, eu entendi a proposta da editora em trazer a versão original. Achei bacana, gostei. E praticamente em todas as páginas você encontra deste lado o texto do livro e desse lado as anotações. E aqui você vai ter as marcaçõezinhas, são sempre referentes a anotações da página que precede essa parte do texto, né, via de regra. São 90% dessas anotações aqui não tem a menor relevância para a estrutura do texto, para compreender, para nada, tá? Tem algumas curiosidades, algumas coisas são até
interessantes de você ler, mas sinceramente não muda em nada a leitura, não muda em nada a sua vida. Só vai servir se você quiser estudar essa obra específica do Oscar Wilde, se quiser aprofundar e entender melhor o universo que o Oscar Wilde vivia quando escreveu esse livro e o que ele estava se referindo e o que ele usou como, enfim. Se você quiser fazer uma leitura crítica e estudar o livro. Então, assim, para 90% da população, acho que 98% da população não vai servir de nada isso aqui. Então, por isso que eu achei completamente desnecessário essas anotações. E, ok, tudo bem, a ideia foi bacana, acho que vendeu bastante livro, a editora conseguiu vender bastante livro com essa informação aqui, que é uma edição notada, sem censura. Mas eu não vi praticamente diferença nenhuma nessa edição. Na verdade, eu achei os 7 capítulos que foram acrescentados aqui, eles complementaram melhor a história. Ela ficou mais inteligente e mais completa, no sentido de avaliar a escrita do Oscar Wilde. Então, assim, parece que ele trouxe uma história completa aqui. Aqui, se você ler só o que tem aqui, parece que falta algumas coisas. Parece uma obra, assim, meia feita nas coxas. Apesar do texto ser muito inteligente, da gente ter os elementos que o tornaram um escritor famoso, clássico e admirado, respeitado. Mas os 7 capítulos que foram incluídos na edição seguinte, do ano seguinte, realmente são necessários para você conhecer a obra direito do autor, tá? Eu acho que a editora Biblioteca Azul deveria publicar uma obra agora completa, né, com esses 20 capítulos completos. Uma porque esse livro aqui é livro para estudo do Retrato de Dorian Gray, ponto. Não é um livro para quem quer conhecer a obra como leitor. Eu não acho que serve para um leitor ler o livro por essa edição, desnecessário. A obra precisa estar completa. 2. Nós não temos no Brasil nenhuma edição, eu pesquisei muito, e eu não achei nenhuma edição do Retrato de Dorian Gray completa, com os 20 capítulos, que seja bonita, como é essa. Então, assim, todas têm uma capa horrorosa, todas tentam ilustrar. Eu vou deixando umas fotos aqui do lado para vocês verem as capas que eu fui encontrando em português, tá? Das edições do Retrato de Dorian Gray. Todas tentam ilustrar o Dorian e acabam saindo ilustrações horríveis, ou então que, ao meu ver, não representam a figura do Dorian, não conseguem transparecer quem o Dorian é. E isso eu admirei muito na Biblioteca Azul, porque ela não tentou fazer isso. Então ela ganhou pontos aí com essa edição por causa disso. Mas não é um livro que eu indico para alguém comprar e ler nessa edição. Não faça isso. Se você não leu, não leia nessa edição. Leia uma edição com 20 capítulos. Em relação à tradução, a tradução dessa edição tá melhor, tá? Eu não posso falar das outras edições, porque eu só comparei com essa daqui. Nessa edição aqui foi traduzida pelo Jório Dauster. Essa aqui é uma tradução um pouco mais antiga e ela foi feita por José Eduardo Ribeiro Moretzó. Vou deixar o nome dele completo aparecer aqui, porque o último nome dele é bem diferente. E ficou um pouco mais moderna a tradução da Biblioteca Azul. Então a tradução tá melhor, mas como eu falei pra vocês, os 7 capítulos fazem toda a diferença. E eu li também ele em inglês, nessa edição aqui, The Picture of Dorian Gray. Mas via de regra, as 3 edições estão muito fiéis a inglês, tá? Não vi diferença nenhuma em relação à tradução. Então você pode ler, pelo menos essas 2 edições eu posso falar que a tradução tá excelente. E não sou especialista em tradução de livros, mas assim, pelo que eu sei de inglês, o livro tá praticamente igual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro e as minhas impressões sobre o conteúdo do livro mesmo. Ele é muito interessante e inteligente. Apesar de ser meio que uma coisa meio maluca, assim, não é um realismo fantástico, mas algo de sobrenatural acontece nessa história, né? Já que o 4 envelhece enquanto o Dorian não. Ele retrata muito a questão que o Oscar Wilde vivia no momento. Ele passa muito pro Dorian essa questão do esteticismo, que era muito importante para o Oscar Wilde. Ele tinha muito dessa impressão de que a beleza era algo incrível, fundamental, primordial,
e essa idolatria à beleza. Ele passa isso pro Dorian, mas ao mesmo tempo, os pensamentos do Oscar Wilde, ele jogou tudo no personagem do Henry, que com certeza, pelo menos pra mim, é o personagem mais interessante desse livro, porque ele tem como eu citei no começo, a filosofia de vida dele é muito original, é muito autêntica, apesar de ser completamente avessa. Ele é um personagem mais interessante do livro. O Dorian é um personagem assim, que ele foi manipulado pelo Henry e depois ele vai tomando suas ações e vai tendo as consequências. Então não é um personagem interessante, enquanto o Henry é interessantíssimo. E a gente percebe na criação da história as referências literárias, pelo menos o período de referência literária que o Oscar Wilde teve. A gente vê uma coisa meio tenebrosa, assim, meio obscura, com uma forma como ele narra. Então a gente vê muito da literatura gótica influenciada ali. E um exemplo disso, quem lê O Médico e o Monstro consegue relacionar um pouco a história com a história do Médico e o Monstro. E o Fausto. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo do Pacto Faustiano? Então, refere-se ao conto do Fausto, né, do Goethe. E então são referências muito importantes pro Oscar Wilde na época que ele escreveu o Retrato de Dorian Gray. Então por isso que a gente sente essa aura obscura pairando assim durante toda a narrativa do livro. Voltando a falar do Henry, como eu citei, ele é muito autêntico, assim. Ele é o personagem que eu mais gostei, é o personagem mais interessante. Mas ele não é o tipo de personagem que todo mundo gosta, porque ele não é bonzinho. Ele é completamente amoral. Imagina o cara amoral, egocêntrico, é ele. Só que a filosofia de vida dele é de uma inteligência, assim, absurda. Eu não concordo com tudo que o personagem passa no livro, mas eu ri das passagens que eu não concordo, porque elas eram ao mesmo tempo inteligentes, e por eu não concordar eu achei graça na inteligência, como o autor apresenta, mas muita coisa eu fiquei assim impressionada, até aprendi muita coisa com o Henry, que na verdade é os próprios pensamentos do Oscar. Mas é muito interessante. Eu até separei alguns trechos aqui que eu vou ler pra vocês terem uma ideia de como é essa narrativa. Então o livro começa muito numa literatura de época e a poesia dos clássicos, dos romances de época. E com o tempo a gente vai ficando obscura, como eu falei pra vocês, a narrativa. Mas eu separei alguns trechos aqui que eu achei bem interessante, que talvez vocês apreciem. Mas pelo menos vai servir pra entender um pouco da escrita do Oscar e desses pensamentos malucos do Henry. Um trecho que ele tá conversando com o Dorian e falando sobre influenciar pessoas, né? Ele diz: tudo influência é imoral. Porque influenciar uma pessoa é lidar na sua própria alma. Ela deixa de pensar seus pensamentos naturais ou arder com suas paixões naturais. Suas virtudes não são reais para ela. Seus pecados, se é que existe tal coisa, são tomados por empréstimo. Torna-se o eco da música de outrem, desempenhando um papel que não foi escrito para ela. O propósito da vida é o autodesenvolvimento. Realizar perfeitamente sua própria natureza. É para isso que cada um de nós está aqui. Hoje em dia as pessoas temem a si próprias. Olvidaram o mais elevado de todos os deveres, o dever que cada qual tem consigo mesmo. Obviamente são caridosas. Alimentam quem tem fome, vestem o mendigo, mas suas almas morrem de inanição e seus corpos estão nus. A coragem abandonou nossa raça, talvez nunca tenha existido entre nós. O terror da sociedade que está na base da moral e o terror de Deus, que é o segredo da religião. Essas são as duas coisas que nos governam. Achei muito inteligente esse texto. Aí outro texto ainda no capítulo 2, na página 115 dessa edição, o Henry fala que ele odeia a palavra sempre. Começa assim: sempre, que palavra horrorosa. Tremo só de ouvi-la. As mulheres gostam tanto de usá-la. Elas estragam qualquer romance ao tentar fazer com que dure para sempre.
E é também uma palavra sem sentido. A única diferença entre uma apaixonite aguda e um amor por toda a vida é que a apaixonite aguda dura um pouco mais. Agora eu vou ler pra vocês o trecho que eu mais amo nesse livro, assim, que ele é mais... Ao mesmo tempo que ele é irônico, ele é verdadeiro e ele causa impacto e ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. Nunca confie numa mulher que usa roupas cor de malva, qualquer que seja a sua idade, ou numa mulher de mais de 35 anos que goste de fitas cor-de-rosa. Sempre significa que tem uma história a contar. Outras encontram consolo ao descobrir de repente as virtudes de seus maridos, esfregam sua felicidade conjugal em nossa cara como se fosse o mais fascinante dos pecados. Outras se consolam com a religião. Uma mulher me disse certa vez que os mistérios da religião possuem todo o charme de um flerte, o que compreendo muito bem. Além disso, nada faz a pessoa se sentir mais vaidosa do que ser considerada uma pecadora. Realmente são infinitas as formas de consolação que as mulheres encontram na vida moderna. Na verdade, nem mencionei a mais importante de todas elas: roubar o namorado de alguém quando perde o seu. Então, esse livro é poético, ele é bem escrito, ele é inteligente. O que me marcou mais nesse livro não é a história, não é o Dorian, é a forma como ele foi escrito. Não só pela poesia, mas os pensamentos, essa reflexão que o autor vai jogando pra gente através da narrativa dos personagens, que faz a gente questionar, mas nossa, que forma diferente de encarar X assunto, com essas frases que eu mostrei pra vocês, que eu li pra vocês aqui. Nossa, que forma diferente de encarar isso. E sim, tem um monte dessas frases no livro. O Henry, toda vez que ele abre a boca pra falar alguma coisa aqui, ele vai soltar uma dessas. Então, e a gente para pra pensar, sabe? Então, nessas eu descobri que muitas eu não concordo. Ele é machista. Então vai ter trechos aqui, como essa última que eu falei, apesar de ser minha favorita, dá pra perceber que ele é machista, que ele menospreza a mulher, o conteúdo, enfim. A gente percebe algumas coisas assim, bem, como eu falei, que chocam, que é do contra, que a gente não vai concordar. Mas ao mesmo tempo é muito inteligente. Com exceção do capítulo 9. Gente, que capítulo chato. Acho que todo mundo que lê o livro, quando chegou no capítulo 9, deu uma... Ai, não aguento mais esse capítulo, ele é bem maçante. Eu sei que muitas pessoas que leram esse livro, não só nessa leitura que a gente fez em grupo, mas que já leram esse livro, não gostaram, assim como outras amaram. Algumas eu acho que não falaram mal do livro, assim, não disseram que não gostaram, um pouco por medo de parecer não culto. Você tem o direito de não gostar de uma obra, você tem todo esse direito. Você tem o direito de amar, de achar tanto faz, tanto fez, de ler uma vez não gostar, ler na outra amar, ou vice-versa. Leitura é assim, né? As pessoas, elas têm momentos para ler e experiências que acabam absorvendo do livro. E eu não vou me estender sobre isso. Eu queria usar as palavras do próprio Oscar Wilde. Eu vou fazer um resumo do que eu penso desse ponto, usando as palavras dele. Aqueles que encontram significados feios em coisas belas são corruptos e não possuem nenhum encanto. Isso é um defeito. Aqueles que encontram significados belos em coisas belas são os cultos. Para esses há esperança. Os eleitos são aqueles que para quem as coisas belas significam apenas beleza. Não existe um livro moral ou imoral. Os livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo. Antes de encerrar o vídeo, eu queria só fazer um comentário, que esse foi um livro sugerido pela Sara. Obrigada, Sara, pela sugestão. Eu queria muito reler esse livro, desejava reler esse livro esse ano, e quando você sugeriu, meio que juntou várias coisas assim, e eu decidi que eu ia reler, esse era o momento de reler. Mas que eu anotei todos os livros recomendados por vocês no questionário que eu fiz no último sorteio aqui de 100 vídeos do canal, teve um sorteio. Eu anotei todos os comentários e as dicas, as sugestões de vídeos, de temas, de livros para eu ler e trazer resenha. E esse foi o primeiro que eu trouxe resenha, que foi inspirado também na participação de vocês aqui no canal. Eu sempre anoto tudo. À medida do possível eu vou ler os livros. Algumas sugestões são de livros que eu já li.
e não pretendo reler. À medida do possível eu vou trazer todas as resenhas aqui dos livros que vocês sugeriram, porque não teve nenhum livro sugerido que não me interessasse, assim. Então, com certeza, tenha paciência que aos poucos as resenhas vão saindo de livros que vocês sugeriram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro foi lido em grupo, foi uma leitura maravilhosa. A gente, mais uma vez, fez uma leitura em conjunto incrível. Se você não pôde participar dessa leitura, quem sabe nas próximas você participe, porque é muito gostoso, o grupo é muito legal. A gente sempre conversa no WhatsApp e tem sempre uma troca de experiências muito bacana. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, então por favor clique em curtir antes de ir embora. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo no canal Biblioteca de Gaia.